Fala, amigos do Esquema Tá, sejam bem-vindos a mais um ET Entrevista. Hoje comigo a goleira do São José, do futebol de salão do São José, Marisa. Seja bem-vinda, Marisa. Boa noite, obrigada aí pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje. E antes da gente começar, sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, esse login ao meu redor. Já se inscreve no canal, deixa o like, deixa o comentário. Já falei comentário, né? Mas enfim, ativa o sininho de notificação e vamos pro vídeo. Greg, solta a vinheta. Muito bem, gente, como de praxe, vamos passar aqui pelo currículo da atleta. Vou pegar aqui minha colinha que ela mandou para mim. Bom, ela que tem passagens em categorias de base de futebol de salão, tem o início da carreira lá. Ela passou pelo Centro Olímpico, pelo Tiger, pelo SESI, também passou pelo Sub-20 do Palmeiras, do São Bernardo, e aí começa a jogar na categoria de adulto, né, categoria profissional, no Osasco, passa pelo São Bernardo Sabesp, vai jogar lá no Paraguai, no Cerro Porteño, e depois volta para jogar aqui no São José do Brasil. Ela tem alguns campeonatos paulistas que ela ganhou na categoria de base, assim como o Campeonato Brasileiro. Já no profissional já ganhou o Campeonato Paulista e Libertadores, que a gente vai explorar isso. E fora isso, ela também já disputou campeonatos de futsal pelo Ômega, é isso, né? Isso. Então, demos aí uma pincelada geral. Então, para começar, aquela pergunta de praxe, Marisa. Como é que foi seu início com o futebol, quando você era uma pequena Mariazinha, Marinazinha, difícil falar seu nome. Marizinha. Marizinha. Como é que foi seu início com o futebol, primeiro contato com a bola? Seus pais sempre te apoiaram, sempre incentivaram? Você sofreu muito preconceito? Como é que foi esse início aí do seu contato com a bola? Bom, eu sempre gostei muito de esportes, né? Independente, porque eu fui uma criança muito ativa. Brinquei na rua, sou raizona. Então, aí eu contato primeiro com os meninos, né? Não tem como. A galera da rua lá, e jogava bola, andava de bicicleta, soltava pipa, tudo. E aí o meu pai jogava, na época ele jogava o futebol de campo varziano do nosso bairro lá. E eu sempre acompanhava ele nos domingos. E enquanto ele jogava, eu ficava no campinho do lado com os outros filhos dos outros jogadores, né? A gente ficava lá jogando bola. E aí um dia, só que nessa época eu jogava na linha, né? Então eu destacava por ser menina e jogar na linha contra os meninos. Aí na época tinha o futebol feminino desse time do meu pai. E uma das mulheres lá conhecia uma pessoa que era do Centro Olímpico. E aí ela conseguiu como se fosse fazer um teste lá. Eu tinha 9 anos nessa época. E aí eu fui, só que era futsal, né? Na época era futsal. Aí eu fui, fiquei lá. Meu pai me apoiou muito, né? Meu pai que me levou, meus pais sempre me apoiaram muito no futebol, no futsal. E eu acabei indo pro Centro Olímpico fazer um teste e acabei ficando. E aí as coisas foram desenvolvendo, com o passar dos anos. E desde o começo goleira, desde o início? Não, então, como eu jogava na linha, eles me pegaram, levaram como jogadora de linha, né? Aí eu com 9 anos, as meninas já eram mais fortes no futsal, elas já tinham mais. Eu não tinha muita habilidade, fala a verdade, não tinha muita habilidade para jogar o futsal, que é um jogo muito mais dinâmico, mais rápido, mais. Eu gostava de jogar no campo, que você pensa, dribla, você sabe, descontraído mesmo. Aí quando foi para jogar em time mesmo, eu senti uma certa dificuldade. Meu primeiro ano foi para aprender, eu era bem criança também, né? Bem inexperiente ainda. E aí teve um dia que faltou uma goleira e eu doida para jogar. Aí eu fui lá treinar no gol. Por coincidência, essa menina acabou saindo do time na semana seguinte e eu acabei ficando. E aí eu comecei a treinar com específico, de goleiro, tudo, e aí foi. No meu segundo ano, né? Eu tinha 10 anos quando eu comecei a realmente treinar como goleiro. E me diz uma coisa, porque assim, dizem que goleiro é a profissão de quem é maluco, né? Eu acho que pro goleiro de salão é mais maluco ainda, porque a bola é mais pesada, é mais dura e é mais chute a queimar-roupa, não é aquele chute de longe, é sempre chute de perto. Não deu vontade de desistir, não, depois de levar uma sequência de bolada? Eu acho que é muito pelo contrário, cara. Quando eu senti a primeira bolada, acho que eu falei, meu, é isso aqui que eu gosto. Acho que é a mesma sensação, eu sempre falo para as meninas, que a minha sensação de quando eu tomo uma bolada assim é a mesma sensação do gol delas, quando elas fazem o gol, que elas devem sentir. Porque, querendo ou não, a minha profissão, meu ofício ali é defender. Então, cada vez que eu defendo uma bola, é como se eu estivesse fazendo o gol, que é o ofício delas, das linhas de linha. Eu gosto muito, eu particularmente devo ser louca mesmo, mas Com certeza, porque eu o seu gosto muito. argumento, para mim, é meio de maluco mesmo. Mas continuando,
você sai do Centro Olímpico e vai para o Tiger. Então, como é que foi essa primeira Isso. transação de clube, né? Uma nova equipe. E você ainda Uhum, era muito novinha, então você cria uma verdade. amizade com as meninas, tem que fazer novas amizades. Como é que foi essa primeira transição aí? Cara, foi bem legal, assim. Eu fiquei no Centro Olímpico por 3 anos, acho. 3 anos e pouquinho. Eu fiquei no sub dos 9, 10, 11, 12, até meus 13 anos eu fiquei lá. Aí eu joguei uma final de Paulista contra o Tiger. Era Centro Olímpico e Tiger. Aí eu fiz uma boa partida, a gente foi campeão até. Foi meu primeiro título paulista, sub-13. Aí, logo depois do jogo, o técnico do Tiger foi conversar com meu pai, né? Falando que tinha interesse, que eu fosse pra lá. E eu, na hora, fui, assim. O Centro Olímpico eu já tava... Eu amava uma camisa... Eu tenho amor por lá, por ter começado lá, né? Mas o Tiger sempre foi uma referência até hoje nas categorias de base do futsal feminino no Brasil. Então, pra mim foi, assim, foi uma sensação muito gostosa, né? De poder ir. E aí eu acabei indo. E aí eu fiquei no Tiger muito tempo. Fiquei até o sub-17, voltei depois no 20, depois voltei no adulto, assim. Eu fiquei indo e voltando É, muitas saudades, vezes. né? É. E aí Mas foi você, muito legal essa transição. e aí quando você é pro sub-20, você passa por vários clubes, né? Você passa pelo SESI, você chega a jogar no meu Palmeiras e passa também pelo São Bernardo do Sabesp, né? Que é uma parceria. Então, como é Isso. que foi essa... Porque assim, já no sub-20 já tá ali já na idade adulta, já tem que começar a escolher as Sim, coisas que vai fazer da vida. Então, é como é que foi verdade. essa transição por várias bases nesse período? Quando eu fui pro sub-20, que eu fui pro SESI, eu tinha 18 anos, 19 anos. Foi quando eu terminei o colégio, então foi tudo um turbilhão, né, de coisas. Os treinos eram bem diferentes também, aí foi um treino mais profissionalizado mesmo. Eu treinava o dia inteiro praticamente. Treinava de manhã, treinava à tarde e estudava à noite na escola, ia pra escola à noite. Então acho que foi uma experiência muito legal, muito que me amadureceu muito, né, de ter que dar conta de tudo. Depois do SESI, eu fui pro Palmeiras, que também era um time de meninas assim, que hoje se não são seleção, elas estão para fora do país, assim, são meninas que deram muito certo no futsal, então foi muita experiência, assim. Foi no Palmeiras, eu tive um pouco de dificuldade, não digo dificuldade, né, mas como eu tava no meio de meninas muito, muito boas, eu tava no melhor clube, eu acho, no melhor elenco de São Paulo na época. Então, a gente acaba, mas foi uma experiência, assim, né? Eu não jogava tanto, mas eu levo muito como uma experiência. Foi muito bom para mim ter dividido a quadra com essas meninas. E depois do SESI, do Palmeiras, fui Veio São pro Bernardo. São Bernardo. Aí o São Bernardo eu acabei reencontrando várias meninas que jogaram comigo já na categoria de base, então foi bem gostoso também. Então, acho que foi muito legal, assim, essas transições. Aí eu me formei na faculdade, terminei o colégio, me formei na faculdade. Foi tudo também graças ao futsal e graças a esses times, né? É, se você falou que jogou num time muito forte, o bom é que você joga com gente de alto nível, você evolui muito rápido também, né? Você é obrigado a Com acompanhar o certeza, alto nível de todo exatamente. mundo. E você se formou em radiologia, não foi isso? Radiologia, isso mesmo? Falei Sim. errado? Radiologia, isso mesmo. Explica ao pessoal que não conhece o que é radiologia. Radiologia somos tecnólogos, né? De exames de imagem. Então a gente faz todos esses exames aí de raio-x, tomografia, ressonância, ultrassom. Tem várias áreas, né? Mas essas são as mais conhecidas, que são as áreas hospitalares, clínicas. Mas tem veterinária, tem industrial, tem de tudo. A radiologia está em todo canto aí. É Me uma formei paixão no da final do sua ano vida. passado. É uma das. Descobri que é uma das. Que legal, Muito, né? diferente, diferente. Gente, Sim. normalmente atleta está mais voltada para nutrição, para educação física, Eu para tentei, eu outras tentei. áreas. Tentei fazer educação física. Eu fiz por muitos anos, assim. Como eu migrei muito de time, aí eu sempre fui bolsista, né, na faculdade. Uhum. Então, conforme a gente ia migrando de times, a gente ia mudando de faculdade, né? Tipo, comecei na Uni Santana, aí eu fui para a Unip, aí eu voltava para a Uni Santana. E conforme a gente vai mudando, a grade também muda. Então, se às vezes eu estava no sétimo semestre e me voltavam para o terceiro. Aí você vai enrolando, é muito ruim. Eu fiquei 7 anos fazendo educação física. Tentei. Ninguém pode falar que eu não tentei, porque eu tentei. Só Ah, que que também não era uma alegria. coisa que eu percebi, assim, que não era o que eu queria trabalhar se um dia eu tivesse que parar de jogar bola. Comecei a pensar por esse lado, né?
O dia que eu parar, será que eu vou gostar de fazer isso? E eu não gostei, e aí comecei a pesquisar outros cursos, né? Foi onde eu cheguei na radiologia e descobri que realmente era aquilo mesmo. A gente entrevistou uma jogadora na época eu acho que ela estava no Remo, que ela era formada em contabilidade, que ela foi fazer um curso totalmente diferente. Então, a gente conhece alguns jogadores que têm Diferente, umas formações mais de fora de nutrição, educação física né? Do padrão, é e verdade. fisioterapia, né? Que é mais o padrão. E aí você finalmente vai jogar profissionalmente no nível adulto no Osasco. Como é que foi esse convite? Como é que foi para a Terra dos Pombos e Cachorro-Quente? Como é que foi essa experiência lá? Então, foi também uma transição, assim, como pode dizer, não difícil, né? Ela foi bem desafiadora para mim, porque na época, isso foi em 2015, eu fiquei um ano parada, eu saí de São Bernardo e decidi dar uma pausa. E aí eu tava meio que já não querendo mais jogar, né? E aí eu acabei recebendo uma proposta para ir pro Osasco, que era o treinador do Tiger, lá de trás. Aí ele meio que me resgatou, assim, né? Ele me fez o convite de voltar a jogar. E o Osasco também era uma referência gigantesca na camisa na época. Aí foi desafiador por isso, né? Pô, tava sem jogar, ir pra um time de camisa, de respeito, então... Mas eu aceitei o convite, foi, acho que uma das melhores decisões também que eu tomei naquele momento. E foi muito legal, assim, nosso time também era bem jovem, a gente não conseguiu alcançar muitos títulos naquele ano, mas também muita experiência que contou muito para mim. E aí eu continuei, aí do Osasco eu perco as contas, eu fui pro Marília, é muito time. Fui pro Marília, que foi a primeira vez que eu fui morar fora de casa também, que foi com outra experiência, que é muitos quilômetros de casa, são 7 horas de casa. Marília é bem É longe. longe pra caramba. Mas antes Longe de pra falar de caramba. Marília, como é que foi a experiência de jogar sua primeira liga? Foi ali que você falou, não, é isso mesmo, vou ser profissional, é isso que eu Uhum. quero. Como é que foi essa primeira experiência como profissional, né? Porque a pegada já é outra, já Sim, existe uma responsabilidade ah, maior. lógico. A liga, eu estreiei na liga com São Bernardo, na época, foi antes de Osasco. Você tá ali, né, você jogar contra pessoas que você admira, eu acho que foi um dos estalos, assim, muito importantes pra mim. Porque eu tava jogando, como eu gosto de observar as goleiras, né? Então, tava jogando com grandes nomes ali. Então, você vê e você fala, pô, eu também posso, também sou capaz de um dia ter meu nome lá. E aí que a gente começa a almejar, a querer melhorar e a querer evoluir cada vez mais, né? Observando, são essas meninas que são referência na modalidade. Foi muito legal. Também a gente não conseguiu, acho que a gente caiu nas quartas de final. E aí só que também é aquela coisa, né? Primeira liga, nervosismo. Acho que é a primeira liga de muitas das meninas que estavam jogando comigo. Então, a experiência também foi muito boa ali naquele momento. E aí você recebe o convite para ir para Marília. E como é que funciona? Cheguei em casa e falo, mãe, estou saindo de casa, adeus. Como é que foi esse momento de ficar longe da Foi família, com a... de ir para o meio do nada, que é Marília, e jogar Não futsal fala lá? assim. Quando eu recebi o convite de Marília, eu sempre fui muito... Assim, eu nunca tive uma mina medrosa, assim, sabe? Eu sempre gosto de desafios. Então, eu não fiquei pensando, distância, vou ficar longe de casa e tal. Cheguei em casa e falei, ó, recebi uma proposta pra Marília e tal. Minha mãe desesperou, né? Coitada. Coitada. Falou, Aí aquela coisa, tem certeza, é isso que você quer? Mas, assim, eles sempre me apoiaram muito, né? A decisão final sempre foi minha de tudo, de tudo que eu faço. Óbvio que eu ouço muito meus pais, mas eles me apoiaram muito, foram lá me ver. Aí foi só alegria depois. 14 horas de viagem, hein? Caramba, quase 17 países para voltar. É isso que é o Dependendo de rolê. onde vai. Daqui de São Paulo dá umas 7 horinhas, 7, 8 horinhas. É cansativo mesmo, é bem longe. É, bem E longe. aí você tem esse tempo em Marília e como é que é depois? Você vai já direto você volta por São Bernardo? Como é que é essa passagem que antes de você Eu chegar ao voltei para São Paraguai? Bernardo. Volta para Voltei São para São Bernardo. Bernardo. E Aí a aí, gente E aí foi um ano bem assim, acho que foi um dos meus anos mais desafiadores, particularmente. Eu tive lesão, então tive umas lesões e aí Acabei pensando, né, se é isso que você quer, aí a cabeça do atleta também tem que estar sempre muito boa e naquele ano minha cabeça não estava
legal, assim, para falar que para continuar. E aí eu já estava pensando em dar uma outra pausa, mas aí seria uma pausa definitiva, né? Falei, não, dessa vez não dá, não dá mais. Só que aí eu tinha recebido a proposta para jogar Libertadores pelo Cerro Porteño. E eu falei, cara, vai ser assim, um grande finale, assim, eu pensei, sabe? Tipo, vai ser muito Last legal. Dance. E então. Eu falei, eu vou. Aí eu acabei indo. Foi pro time no Paraguai, que ele era bem, bem conhecido lá, também, o Cerro Porteño é bem forte. Não, a gente não ganhou, né? Você comentou que a gente ganhou, mas a gente não ganhou. A gente ficou em 8º lugar, a gente foi mal pra caramba. Não era não era um resultado que eles esperavam mesmo. Eu fui pra lá, eles tinham sido vice os 2, 3 últimos anos, acho. Tipo assim, a final era obrigação chegar na final, pelo menos. Né? Mas foi ladeira abaixo, cara. Mas, assim, foi maravilhoso. Acho que eu repetiria, faria tudo de novo. Que pra lá foi a primeira vez, né? Primeira vez que eu joguei no time internacional, de ter contato com outra cultura também. Então foi muito importante pra mim. E aí, quando eu voltei de lá, eu parei de jogar. Aí eu fiquei 2 anos parado de novo. Mas, explorando um pouco essa fase do Cerro Porteño, primeiro, quanto tempo você ficou lá, jogando lá no Cerro Porteño? Eu fiquei um mês lá só, porque eu fui só pra Ah, Libertadores. foi Então só para disputar um campeonato. eu tava no final de temporada de São Bernardo. Aí eu terminei o campeonato que a gente tava disputando aqui e fui pra lá. Aí eu treinei lá, a Libertadores foi aqui no Brasil. Aí eu vim, joguei e já fiquei por aqui de novo. Então sua Um mãe nem mês, fica mês e tão meio. desesperada, né? De você ficar Não, no lá dessa vez Paraguai. ela ficou bem de boa. Não. E aí daí você tava na cabeça de parar de vez. E você falou Uhum. da sua lesão, eu tenho uma pergunta, porque eu tenho um amigo que é goleiro. Ele também Sim. joga no handball, joga futsal, mas a nível amador. Qual é a pior? A sua lesão foi o quê? Foi de ficar batendo a costela no chão? Foi cotovelo? O que foi? Foi joelho, foi No joelho. joelho mesmo? Que normalmente É. o goleiro de futsal tem muito disso, de machucar costela Ah, e sim. cotovelo, né? Por causa do. Né, não é Não, eu macio, descobri não é. várias coisas depois que eu parei, que como aí, depois que você para de jogar, começa a vir as dores, né? Que você não sabia que você tinha. Aí eu acho que o joelho eu tive uma parcial de ligamento. Aí foi bem puxado, assim, foi bem. Menisco, aí hoje eu tenho várias lesões crônicas nos 2 joelhos. No joelho. E aí depois que eu parei, eu descobri que eu tinha como é que fala? Uma inflamação na cartilagem da costela. Vê se pode um negócio desse. Coisas de goleiro. Isso aí eu não conhecia, não, Né? novidade para Eu também mim. não. Nossa, demorei muito para descobrir o que era. Demorei quase um ano para eles fecharem o diagnóstico. Foi bem. Pô, Uhum. e, e aí e como é que foi esses 2 anos que você joga Libertadores, uma experiência mágica, né? Disputar uma competição internacional. E aí você acaba ficando 2 anos parado. Como é que foi esse período? Você continuou treinando, se cuidando, você falou, não, vou ficar vendo Netflix e comendo chocolate. Foda. Não. Como é que foi esse Quem é período? atleta não consegue, né? Quem é atleta não consegue ficar parado. Não é um. Eu tava sem cabeça para jogar profissionalmente mesmo. Porque até eu acho que assim, se eu não tô feliz com o que eu tô fazendo, eu tô no esporte coletivo, então eu não tenho o direito de prejudicar pessoas só porque eu não tô feliz, né? Então, aí eu decidi parar. Aí foi quando eu comecei a jogar futsal. Eu joguei futsal na Várzea por esses 2 anos. Continuei treinando, né? Fazia academia, eu gosto muito de academia, então eu sempre me alimentei bem, então assim, foi tranquilo até. Só não tinha mais essas coisas de competição importantes, de concentração e tudo mais. Foi E isso que como é que mudou. foi se adaptar ao futsal? Porque daí a bola é diferente, é um gol bem maior, é outro posicionamento, outra forma de sair na bola. Como é que foi essa adaptação a um outro estilo de futebol? Cara, foi no escuro, assim. Eu particularmente não gosto de futebol de campo, nunca gostei. Então eu já nunca pensei nem em treinar futebol de campo. Aí você vai, o futsal, ele é o meio a meio, né? Meio do Aí eu caminho. fui dos primeiros jogos, assim, é bem para estudar como que era, é bem diferente mesmo, é muito diferente. A bola, a velocidade da bola, o tamanho do gol. Eu sou salonista, então eu saio de joelho, saio embaixo, lá não dá pra ser assim, né? Saio toda ralada, meu joelho todo ralado. E aí com o tempo vai pegando assim, você vai pegando a manha um pouco, né? Tanto que no foi meu primeiro campeonato paulista, eu fui a melhor goleira paulista do Paulista, do futsal. Foi bem legal, assim, foi uma experiência muito gostosa também. Mas não troco por nada, não, o futsal. O futsal Tem uma foi só pergunta um momento. aleatória do futsal. Você acha uma covardia ter pênalti no futsal?
Não, não acho. Muita, só porrada que o Eu pessoal gosto de devia ter pênalti. uma regra de salão que só poder bater com o outro. Nem quando você brinca com os amigos Não. na quadra. Pênalti é só com o otário. É, só na gaveta, não pode. Não, não acho, Mas, não. Acho que todo mundo tem espaço ali. Goleiro, é um momento também do goleiro se destacar. Então, acho que é válido sim. e aí você tem esses 2 anos de futsal, né? Se destacando, inclusive, jogando. E aí vem o convite do São José, grande São José. Inclusive, nossa primeira entrevista foi com uma atacante do São José. Um abraço aí para a Béia. Como é que foi esse convite aí do São José? Esse foi, acho que a maior surpresa, assim, que eu já tive na minha carreira. São José sempre foi uma referência, né? Também. Então era o time que quando a gente joga, assim, nos times, não times menores, né? Não colocando assim, mas os lugares que a gente quer chegar, né? Que são os times que estão sempre no topo. Então, a minha vida inteira eu vi São José, São José, São José. E eu recebi em agosto do ano passado, eu estava na minha casa, quietinha, eu recebi uma mensagem com um convite, se eu tinha interesse de compor a equipe no ano passado, né? A princípio seria até dezembro, para disputar os campeonatos que eles estavam, que seria a Liga Nacional, Copa do Brasil e Paulista. Na hora que eu li, eu não sabia nem o que responder, né? Porque assim, eu já estava fora do cenário há muito tempo. Então, eu teria que realmente pensar, será que eu estou pronta para voltar, né? Porque a cobrança ela é alta. Mas eu tinha muitas amigas minhas aqui também, e eu falei, cara, por que não também, né? De novo, por que não? Eu estava já me formando na faculdade, então eu não tinha mais tantas preocupações extra quadro. Seria um momento que eu me dedicaria só para isso, de verdade. Aí eu acabei vindo, foi mágico para mim também, foi muito bom estar aqui. E acabamos renovando para esse ano. E aí, estamos aí. Também tomando bolada. Mas o São José é um Tamo time aí, seguimos. referência. O São José é um time referência, né, no futebol feminino, tanto no campo quanto no salão. Então é muito legal esse investimento que a prefeitura faz. Só um minuto. Legal. E para você, qual vai ser as principais competições que você vai disputar agora com São José? Qual é a perspectiva agora do ano de 2022? A gente já iniciou a Liga Nacional, ressaltando que é a primeira liga feminina da história do futebol feminino, agora que é oficialmente do feminino, que também é pela CBF. A CBF também assumiu. Então é um passo gigantesco na modalidade, né? E estou muito feliz de estar vivendo isso pela primeira vez, junto com todas as meninas. A gente vai disputar também o Paulista, que começa semana que vem, Campeonato Paulista, e temos a Copa do Brasil, que está prevista para o meio do semestre também já. São as 3 principais competições, né? A gente vai ter também regionais e abertos, que são campeonatos mais da prefeitura, mas a gente almeja mesmo são os campeonatos nacionais. Aqui no canal a gente bate bastante na CBF, mas quando ela acerta a gente tem que dar a palmatória. Então, eu tô gostando bastante de ver a evolução do futebol feminino através da CBF. Eu comecei a acompanhar mais futebol feminino em 2020, foi quando eu comecei a acompanhar mesmo. E é legal ver a criação da terceira divisão, a Conmebol aumentando premiação em Libertadores. É mais campo, né? Mas que nem a CBF agora Uhum, sim, não, mas é muito legal. Assumir a Liga Nacional, porque assim, é, tem algumas coisas que são muito óbvias. Esporte dá muito dinheiro. Obviamente que a CBF, como qualquer instituição, quer dinheiro. E se nos Estados Unidos os caras conseguem monetizar até campeonato de xadrez, é óbvio que um campeonato de salão, o futebol feminino, tem muito espaço aí para conseguir dinheiro também, né? Falta um pouco de boa Com vontade de certeza. trabalhar em cima disso. Então, fico feliz aí pela primeira liga aí que a CBF está administrando. E agora, algumas perguntas aqui. Você prefere o quê num jogo? Um jogo de mata-mata ou pontos corridos? Se eu Jogando, pudesse jogando. escolher, mata-mata. Certeza? Não dá medo de falar, vai que hoje não é É, nosso dia. é que eu acho que é muito relativo, eu acho, essa pergunta, assim. Porque a gente como atleta, quando a gente tem, sei lá, um campeonato de tiro curto, digamos, que é uma semana, eu acho que o time ele fica 100% vivendo aquilo, é aquilo ali, a gente tem essa semana para fazer acontecer, entendeu? Quando é ponto corrida, a gente até às vezes consegue administrar um pouco a pontuação, ter noção das coisas. O mata-mata é ali, é literalmente, né? O mata ou morre. Óbvio que tem os riscos
perder já era, mas também acho que você tem que estar mais focado naquilo que você está fazendo. Mas eu acho que é muito relativo, depende muito do espírito da equipe, como é que tá também. É difícil responder essa pergunta assim, Pode falar. aleatória. É, Para você, qual é o chute mais difícil que tem para defender? mais difícil. Olha, gol de segundo pau, defesa de segundo pau, é uma defesa bem, bem específica, assim, né? Porque se você parar pra ver, são 2-1, 2-0, né? Do contra mim. Então, é muito posicionamento, muita leitura de jogo. Então, acho que é uma das defesas mais difíceis de fazer, a de segundo pau. Mas é uma das mais legais de fazer também. É que daí você sai com a moral lá em cima, né? É. E qual foi o jogo mais difícil que você jogou? Você falou, meu Deus do céu, tá um inferno isso daqui. Tá aquele jogo insano que tá complicadíssimo. Tá doido. Olha, vou falar que teve um final feliz, pelo menos, né? O problema é você ter um jogo difícil aí e perder. Foi na final do. Eu jogava no São Bernardo. E a gente fez uma final contra o Osasco, que também que tava no topo na época. Então, assim, eles entraram como favoritos, né? A gente foi lá com o patinho feio. E a gente conseguiu pra final. Foi um jogo duríssimo, duríssimo, duríssimo. Foi pra prorrogação, com falta estourada. A gente estourou falta, teve tiro de 10, eu peguei o tiro de 10, foi pros pênaltis, eu peguei os pênaltis. Foi assim, foi o jogo que eu lavei minha alma, assim, foi muito bom. Mas foi um jogo duríssimo, assim, de detalhes demais. E aí comemorou com o famoso Danone, né? Obviamente. Ah, com toda certeza. E Merecido. você falou que quando você começou a jogar, obviamente, né? Se foi campeão pegando até pênalti, o mínimo que você merece é um Danone. Pô. Mas você falou que quando você começou a jogar profissional, você olhava ali jogadoras que você observava de longe, né? Via jogando profissional, se inspirava e estava feliz de jogar contra elas. Quem são suas inspirações no esporte? No feminino, eu cresci vendo a Giga, que hoje ela joga também, ainda, né? Ela joga no Female Chapecó. A Missy também são jogadoras que elas têm mais ou menos a minha idade. Então, é aquela coisa, né? Puta, a gente tá próximo, assim, sabe? Então, eu vi muito ela jogando. Tem a Camila, a Paula, que hoje já não jogam mais. Mas que estão no cenário ainda. Hoje tem a Bianca também, que eu acho que ela joga no Stein. Ela é diferenciada demais pra mim. Eu sou muito fã dela. A própria Gi Contre, que é a minha colega aqui de time. A gente é muito amiga e eu admiro muito o trabalho dela. Ela é uma menina nova, jovem, ela tem muita coisa pela frente. E no masculino, sempre gostei muito do Thiago. Muito, muito, muito. E o Léo e Guita também são minhas duas referências no masculino. E você tem algum ídolo de outro esporte, por exemplo, ou só dentro do futebol mesmo? Tem alguma inspiração? Pensar. Acho que eu não, assim, eu sou muito fechadinha, assim. Nem futebol de campo eu sou muito fã. Pra situação, eu sou meio estranho, mas eu não gosto muito de futebol de campo, nem do profissional, né? Não acompanho muito. Normal, as pessoas têm gostos diferentes. Né? Assim, é que infelizmente o acesso aos jogos antes era mais difícil, mas eu gostava quando passava na TV as ligas de futsal de domingo Nossa, é e muito tudo mais. legal. Eu sempre gostei de futsal, primeiro que Eu tem muito vivo. drible. Isso é uma coisa que eu adoro. Sempre tem muito drible, segundo que tem muito gol. Então são coisas É maravilhosas verdade. que acontecem com muita frequência no futsal. Futsal é um esporte muito diferente, assim, eu sou suspeita a falar, mas eu gosto muito, é um jogo muito dinâmico, né? Ele literalmente que é aquele jogo que só acaba quando o juiz apita, assim, porque a liga, a gente acompanha todos os jogos, né? A gente vive assistindo futsal o dia inteiro aqui, o dia inteiro, senão a gente assiste jogo repetido, a gente vive muito isso. Então, eu gosto muito de futsal é bom demais. Já aconteceu com você de ter que ser substituída para entrar um goleiro linha? Já, muitas vezes. E você Eu não fica sou muito uma nervosa? goleira. Eu não sou uma goleira de característica de pé, né? Já fui quando eu era mais nova. Até o meu sub-15, eu fazia o goleiro linha, por conta que era uma característica do meu treinador. Então, eu fui vice-artilheira do Paulista, pra você ter noção, naquela época. Da Fiz hora. muitos gols. É. E aí, depois do sub-15, eu acabei não focando mais tanto nos pés, né? Mais embaixo da trave. Então acontece bastante, assim, de eu ser substituída pra fazer em goleiro linha. E Dá um você fica muito. nervosismo, né? Não tem É isso que eu ia como. perguntar. Dá um Você fica nervosismo, tipo, meu Deus, muito. deixa eu entrar, deixa eu entrar, não deixa esse gol aberto. Dá um nervoso. Mas tem que confiar, né? O trabalho, ele
a gente treina muito para que não haja esses erros. Acontece, é fatalidade às vezes, mas tem que confiar, não tem que ficar pensando, tem que pensar positivo o tempo todo. E o que dói mais no futsal? Tomar um gol de cobertura, que é difícil de acontecer, ou tomar um gol tomando aquele drible moralizante, você passa secaço, assim, você só vai embora, assim, na quadra. Fica na Eu acho que saudade. eu acho que o de cobertura dói mais, porque aí é uma mais falha minha do que mérito da menina, do que um drible, que é uma coisa que a menina faz bem aquilo, que é o mérito dela. Então, no gol de cobertura não tem mérito para ninguém, né? É desmérito meu, assim, que vai ser uma falha minha. Então, com certeza, de cobertura. Não aceito. Maravilhosa a definição aí, adorei a explicação. Bom, mas é isso. Obrigado, Marisa, por ter aceitado esse convite. Obrigado por vir bater um papo com a gente. A gente aqui do Esquema Tático é sempre muito feliz de falar com atletas profissionais, que trazem uma visão diferente do esporte, que trazem suas experiências. Sempre legal ouvir vocês. E agora eu vou abrir espaço para você. Se quiser deixar suas redes sociais para o pessoal te seguir, mandar um abraço para alguém, a palavra é sua antes de encerrar esse bate-papo. Eu que agradeço pela oportunidade de poder falar um pouquinho da minha história, um pouquinho da modalidade. Eu acho muito importante pessoas que se interessem, né, por nós. Aos pouquinhos a gente vai conseguindo alcançar novos lugares, né, novas pessoas. Então é isso, obrigada. Quem quiser me seguir no Instagram é 92marcons. Seguir também meu time, São José Futsal Feminino. E torçam para nós, né? Esse ano vai ser bom, se Deus quiser. Então, gente, está aqui na descrição do vídeo o Instagram da Marisa e o Instagram do São José. Segue lá, dá aquela moral. E também aproveita, se você gostou do vídeo, já deixa aqui o like, que você não deixou no começo do vídeo. Eu lembro que você não deixou. E já deixa o comentário aí. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Falou!